Olá, terceirão, revisão, finalmente, né? Então, bora lá. Falar o que vai cair na prova, mais ou menos o que vai cair na prova. Então, eu vou falar uma sequência de assuntos, antes quais desses assuntos vão estar destacadas as questões da prova, para não dar tanta moleza para vocês. Mas mesmo assim, moleza, porque que eu vou comentar exatamente coisas relativas à prova, tá certo? Primeira questão, população. Muita gente produz poluição, né? Então, o mundo era rural, virou urbano, e com a urbanização, que é o processo de crescimento da população da cidade em ritmo mais acelerado do que do campo, vieram muitos problemas. Poluição visual, poluição sonora, né? Poluição do ar, certo? E claro, muita gente produz lixo. O que fazer com tanto lixo, meu povo? É lixo demais nas grandes cidades. Então, sempre se busca uma alternativa. Muitas dessas alternativas, ou a maioria, são os famosos lixões, né? Onde se deposita o lixo produzido por uma cidade, certo? É claro que a gente agora tem uma nova mentalidade sobre isso e procura fazer reciclagem, né? Tem a coleta seletiva, aquelas coisas. Então, essa questão, por conta exatamente desse crescimento populacional, ela é uma questão muito séria. O que fazer com tanto lixo? Porque queimar o lixo, né? Ele também polui o ar, certo? Então, o que fazer com tanto lixo é um dos problemas. Como eu disse, então a gente quer se desenvolver, a humanidade quer desenvolvimento. Então, com o crescimento populacional, tem uma teoria que se preocupa com a questão ambiental. Por isso que eu entrei logo nessa questão aí, certo? Que são os ecomalthusianistas. Ou seja, tem a preocupação com o crescimento populacional, porque vai ser mais gente consumindo os recursos naturais, certo? Já se faz necessário, no atual momento, das 7 bilhões de pessoas, cada um passar a ter sua própria consciência ambiental e levar em consideração que é possível fazer o desenvolvimento, obter os recursos da natureza, mas com a consciência ambiental, dentro de um plano ambiental, né? Desmatou, precisa da madeira, replanta. Um dia ela se torna novamente uma grande árvore, né? Então, fazer projetos de desenvolvimento da exploração das grandes florestas, mas dentro de um padrão que ela possa se recuperar, né? Que infelizmente muitos países não têm essa política ambiental, ou as políticas ambientais não são tão controladoras, o que permite muito desmatamento que está acontecendo, por exemplo, na floresta do Congo e da Indonésia, muito mais do que a nossa Amazônia aqui. Então, quando eu junto esse desenvolvimento, né, o progresso da humanidade, a precisão, essa necessidade dos recursos da natureza, e eu alio a questão da consciência ambiental, eu tenho o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, tá certo? Uma das coisas com o crescimento populacional que passou a existir foi a formação das regiões metropolitanas, as mundiais e as brasileiras. Como eu disse, tem muitos problemas nas grandes cidades. Os problemas das grandes cidades são maiores nas cidades do mundo não desenvolvido. A gente sabe disso porque a gente vive numa grande cidade de um país emergente, que é o Brasil, e nossa cidade é Fortaleza. Uma coisa curiosa que acontece nas cidades é o movimento da população. Tem muita gente que mora numa cidade e trabalha na outra, certo? Aí todo dia ela precisa se deslocar da cidade, geralmente numa região metropolitana, como Fortaleza. A pessoa trabalha em Maracanaú, mas mora em... Ou pode ser, né? Também, mas geralmente trabalha em Fortaleza e mora em Maracanaú. Aí todo dia tem esse deslocamento. Vai e volta, não sei no dia de folga, né? Então ela vai lá para a cidade dormitório. Qual a cidade dormitório? Maracanaú. Qual a cidade do trabalho? Fortaleza. Então esse movimento diário de ida e volta da população entre uma cidade e outra, eu chamo de movimento pendular. Ok? Pronto, a gente sabe que eu posso calcular
eu posso calcular contando, fazendo o censo, a população absoluta de um país. Hoje a do Brasil, ela é superior, certo, a 210 milhões de habitantes, certo? Mas eu posso também calcular a população relativa, que é a famosa densidade demográfica. Basta pegar os 210 milhões do Brasil, dividir, certo, pelos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Então tem a densidade demográfica, certo? Para eu calcular o ritmo de crescimento da população do Brasil, eu tenho, já que o Brasil não é um país assim de intensa taxa de migração, ficou um pouquinho maior agora por conta dos que vieram da Venezuela. Mas o Brasil não é um país que recebe em massa grande número populacional. Então, o crescimento migratório do Brasil ele é pífio, certo? Então, eu teria que, para eu calcular a população do Brasil, eu calculo a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, que é o crescimento vegetativo, certo? Desprezando aí o crescimento migratório. E a taxa de natalidade é o número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população absoluta. A taxa de mortalidade é o número de óbitos vezes 1000 dividido pela população absoluta, como eu já expliquei. No nosso país, uma coisa que acontece muito é o famoso êxodo rural. Então, lembrado que é êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade. Né? Até por volta ali da década de 50, ainda passando para a década de 60, o Brasil tem um grande número de pessoas saindo da área do campo para as cidades. O que motivou isso? A pressão dos latifúndios sobre minifúndios, a substituição do trabalho do homem pela máquina, o atrativo das cidades, né, com o processo intenso de urbanização, e a industrialização, evidentemente, porque era mais emprego para o povo. Lá na cidade ele ia aprender a movimentar as máquinas, certo? E depois passar a trabalhar nelas, né, com elas. Então, há um movimento geral da população do campo para as áreas urbanas, o que eu vou chamar de êxodo rural, ok? Que é bem comum no Brasil. Às vezes eles são motivados também por questões ambientais, climáticas, por exemplo, no Nordeste, por conta da seca, as pessoas se deslocavam, principalmente para o Sudeste, principalmente para a cidade de São Paulo. Então a mecanização também contribuiu, né? Antigamente o homem arava a terra com as mãos e alguns equipamentos bem rudimentares. Hoje em dia tem máquinas, né, que fazem quase que totalmente o processo da agricultura sozinhas, né? Claro que tem que ter um homem comandando, que ela não é autodidata, mas aquela máquina com o homem comandando, ela faz o trabalho de 200 homens, né? Ela ara a terra, certo? Faz o plantio e faz a colheita, a colheitedeira. Acho que é colheideira ou é colheitedeira o nome da máquina, certo? Mas ela colhe, inclusive, principalmente nas agriculturas modernas, que se utiliza a máquina no Brasil, na agricultura da soja. Então, essa substituição do homem pela máquina também contribuiu para o êxodo rural. Ok? Pronto. Claro que o empobrecimento das populações nas áreas rurais fizeram também esse êxodo rural ser mais frequente, né? Então as pessoas perderam suas terrinhas por conta da pressão dos latifúndios sobre os minifúndios. O dono das grandes fazendas dá um jeitinho de comprar. Se ela não quiser comprar, ele faz uma pressãozinha para vender na massa. Se não quiser vender, eles tomam na marra e ainda assassinam a família. Então muitas famílias com medo se retiram, aí passam necessidades, tem a fome, a miséria, chegam nas grandes cidades sem nada, ainda até arranjar uma ocupação para poder alugar uma casa. Então acontece a favelização das cidades, certo? Isso faz com que pessoas procurem morar em pontes, morar em ambientes de rios, né, causando até o impacto ambiental. Aí quando há período da cheia do rio, aí a pessoa perde tudo do pouco que tem, certo? Isso acontece, é muito comum nas grandes cidades. Então a pobreza, a marginalização, tem os filhos que não têm emprego e vão para os caminhos mais errados, não todos, claro, mas muitos acabam indo para esse lado da marginalidade, vender drogas, consumir drogas, roubar, né? Provocar homicídios, latrocínios e outras coisas mais. Ok? Infelizmente, uma coisa da área rural que tem relação direta com a área urbana.
No Brasil, na época do regime militar, certo? Após 64 até 85, o Brasil ele foi criado no governo militar uma coisa para tentar resolver o problema do campo, que no Brasil sempre foi muito sério, muitas mortes, muitas disputas por terras, tanto dos grandes latifúndios como dos latifúndios com as grandes propriedades com relação aos minifúndios, que são as pequenas. Então havia muito atrito, muita gente chegava lá, forjava um documento e dizia, essa terra que você está é minha, então você tem que me devolver, e nem era. Ele pegava lá, fazia um documento, colocava numa caixa, colocava um monte de grilo, para ir comendo o papel devagarzinho, para dizer que o papel era antigo, né? Chamado de grilagem isso aí, tá? Os grileiros. Então, pensando nisso, o governo criou, no regime militar, o Estatuto do Trabalhador Rural, certo? E ele criou também, por conta disso, um conjunto de leis para pessoas que trabalhavam, como as pessoas da cidade tinham as leis, né? Desde a época da consolidação das leis trabalhistas do Vargas, então as pessoas tinham os seus direitos nas grandes cidades, nas indústrias, no comércio e tal, certo? Então ele quis estender esses direitos para a área rural, só que fez um papel inverso. Como os trabalhadores passaram a ter muitos direitos nas grandes fazendas que eles trabalhavam, os patrões começaram a demitir. Aí eles sem ter o que fazer, sem terra para plantar e sem ter emprego, e ainda tem a questão da substituição do homem pela máquina, eles acabaram vindo aqui, ou acabaram migrando para as grandes cidades, também fazendo o que eu já falei, êxodo rural, certo? Vamos lá. Isso aí tudo eu já expliquei, né? Como vocês sabem, tá tudo nos vídeos lá. Ok? Então, região que mais recebeu migrantes no Brasil? O Sudeste. Né? Sudeste, por conta do desenvolvimento do café, dos ciclos econômicos, certo? A partir do café, depois a industrialização, na era Vargas e principalmente do JK, nos anos do JK, quando ele criou o plano de metas, o tripé econômico, etc. Aí muita gente passou a migrar para aquela região. Principalmente a gente sabe que tem as áreas de atração, que é o Sudeste do Brasil, sempre foi, certo? Hoje está mudando um pouco. E as áreas de repulsão. O Nordeste não por ser uma região pobre, assim, em recursos e tal, mas exatamente por conta da questão climática, que é uma realidade do Nordeste, a semiaridez do Nordeste, já podia ter sido superado o problema da falta d'água, né? O Nordeste vai continuar sempre com essa, ou vai passar milhões de anos e ele vai ter sempre essa condição climática, mas a questão da água já podia ter superado há muito tempo, só que os governantes, né, do Brasil, desde o Império até hoje, nunca tiveram realmente uma grande preocupação com essa questão. Uma das soluções seria que eles fazem, mas fazem pouco, né, os poços profundos em áreas mais críticas, a interligação de bacias, fizeram uma agora, né, começou lá atrás, terminou no governo anterior e no atual governo, certo? Mas uma interligação de bacias. Nós só temos basicamente o Canal do Trabalhador aqui no Ceará e agora a transposição do São Francisco. Mas já podia se ter feito um projeto grandioso disso, um projeto de gerenciamento das águas do Nordeste, e o Nordeste não teria problema com isso. Então muita gente não iria sair das suas terras, porque muita gente só sai pela questão climática, para ir para outros lugares. Então o Nordeste, a área de repulsão durante muito tempo, e o Sudeste, a área de atração. Ok? Com relação à população, a gente sabe que nós temos algumas teorias ligadas ao crescimento populacional mundial. Algumas são alarmistas, tipo a malthusiana, do Thomas Malthus, que ele diz que vai faltar alimento para o povo, porque enquanto a população cresce em progressão aritmética, enquanto a população cresce em progressão geométrica, os alimentos em aritmética. Então a gente sabe que a geométrica o crescimento é muito mais rápido do que a aritmética. Então vai faltar fome no mundo. Só que quando ele criou isso, ele não contava que haveria a Revolução Verde, a Revolução Agrícola, a Revolução da Pecuária, certo?
as tecnologias e tal, né, que iriam avançar, certo? Então ele não contava com isso, ok? Então aconteceu que a produção de alimentos, hoje o mundo tem muito alimento. O problema do mundo com relação à fome é a sua má distribuição. Né? Claro que a gente sabe muito bem, se ninguém passasse fome, a violência no mundo seria menor. A gente sabe muito bem disso. Não é isso? Pronto. Então, o Thomas Malthus, que era religioso, mas tinha preocupação com isso, ele dizia que a superpopulação é que causava a miséria. Veio uma corrente lhe contradizer, dos reformistas, mais ligada ao marxismo, que disse que não, que era a miséria que provocava a superpopulação, pois as pessoas não tinham acesso à saúde, à educação, ao conhecimento dos métodos contraceptivos, certo? E por conta disso se reproduziam muito, não fazia o planejamento familiar e por aí vai. Né? Você aí, pela sua consciência, você acha qual que é certo. As ideias do Malthus ficaram esquecidas, né? As taxas de mortalidade eram altas também, certo? As pessoas por si só já começaram a fazer o planejamento familiar. Mas após a Segunda Guerra veio uma explosão demográfica chamada Baby Boom, que a população começou a crescer exageradamente de novo e as ideias de Malthus vieram à tona de novo. Aí ficou conhecida essas novas ideias de Malthus como neomalthusianismo, certo? Pronto. Então no Brasil, por si só, com mais acesso à saúde e educação, a população começou a crescer num ritmo menos acelerado e as taxas de fecundidades diminuíram. Então as taxas de fecundidade, que é aquela taxa de número de filhos por mulher, certo? No Brasil diminuiu nas últimas décadas vertiginosamente. Então o crescimento da população ainda continua positivo, ou seja, a população ainda cresce bastante, né? Mas num ritmo menos acelerado. Por quê? Porque até, vamos dizer assim, 60, 70 ainda, e dependendo do lugar do Brasil, nos anos 80, a mulher ela não trabalhava fora, ela ficava em casa, certo? Só que aí as mulheres, né, já começaram lá para os anos 30, né? As mulheres começaram a votar, depois mulheres entrando para a política, começando a trabalhar, né? Fazendo trabalhos que antigamente eram de homens e tal, e ajudando no orçamento da casa, fazendo que a mulher, além de trabalhar fora, ainda tem o segundo expediente em casa, né? Cuidar da casa, dos filhos e tal. Enfim, então por isso elas diziam assim, não, se quanto menos filhos eu tiver, ter só um ou dois, tá bom para que eu possa realmente crescer economicamente, né? Juntar dinheiro e tal, porque criança é caro, né? Criança, você tem que pagar a escola, você tem que pagar a saúde da criança, alimentar a criança, vestir a criança, dar condições para que ela seja uma pessoa, digamos, realizada em todos os sentidos no futuro. Então, custa caro. Então ele disse, não, então vamos fazer, chega para o marido, vamos fazer assim, vou tomar a pílula aqui, a gente vai ter um filho agora, e daqui a gente tem mais outro daqui a uns 6, 7 anos, quando a gente tiver mais estruturado. Como é o nome disso? Planejamento familiar. Então começou a haver planejamento familiar, a mulher começou a trabalhar fora, portanto, menos em casa, a menor quantidade de filhos dava condição para que ela progredisse no seu emprego, certo? E por aí foi. Então isso nós temos, né, a redução do número de filhos por mulher também por conta disso, certo? E hoje a gente sabe que, claro, a taxa de natalidade no Brasil ainda, vamos dizer assim, é alta, porque muitos jovens ainda, né, engravidam, acabam naquela falta da consciência, né, e tal, acaba engravidando jovem demais e tal, isso ainda é um peso. Então, é uma questão política preventiva para isso seria, que já melhorou, já foi bem pior, né, mas já melhorou. Então, quer dizer que as crianças em idade já de reprodução possam também entrar nesse jogo do controle de natalidade, para que elas possam também terminar seus estudos, entrar numa empresa, progredir, fazer seu planejamento, nem que seja
né, produção independente, mas que seja dentro de um planejamento para que ela possa dar uma melhor condição a seus filhos. Ok? Então, eu tenho no Brasil, por exemplo, uma pirâmide etária que mostra, ou várias pirâmides que mostram a evolução da população. Nos anos de 1980, a base da pirâmide brasileira era bem larga, certo? Porque tem a base, o topo e o corpo. Então hoje, o corpo da pirâmide do Brasil ela é mais larga, porque aquela população economicamente inativa, que não trabalhava, passou a fazer parte da população economicamente ativa no Brasil, certo? Então a pirâmide deixou de ser aquela pirâmide tradicional, né? Que é aquelas pirâmides do Egito. Então mudou, certo? E isso vem por conta também a expectativa de vida do brasileiro aumentou e a taxa de natalidade diminuiu, certo? O crescimento vegetativo ele diminui, o ritmo não né? diminui o ritmo. Então são menos gente para compor a base da pirâmide, menos gente para compor a base da pirâmide. Então nós temos, claro e evidentemente, uma pirâmide diferente, né? A pirâmide é um gráfico que mostra características da população no que se refere à faixa etária, né? Divide por sexo, do lado esquerdo os homens, do lado direito as mulheres, certo? E, claro, dentro do conhecimento daquela pirâmide, sabendo como é que ela está evoluindo, o governo pode criar projetos de desenvolvimento do país, ligado. Se a base estiver muito grande, projetos ligados à educação, para que essas pessoas, quando forem entrar no mercado de trabalho, elas tenham melhores condições de arranjar bons empregos, empregos formais, né? Que elas fazem parte da população economicamente inativa, certo? E criar mecanismos para geração de emprego para a população economicamente ativa, ou seja, aquela que está em idade de trabalhar, mas não está trabalhando porque não tem emprego para todo mundo. Então, uma política de geração de emprego e renda para essas pessoas, que a gente sabe que o capitalismo ele só se dinamiza se as pessoas tiverem emprego e puderem consumir. Não é isso? Pronto. E também, claro, aí vem uma questão bem polêmica que nós tivemos aí no ano passado, que é a questão da Previdência Social, que está ligada à expectativa de vida. Como a expectativa de vida do brasileiro aumentou, é claro que a política de Previdência Social, quando aquelas pessoas que se aposentam têm que receber um dinheiro, já que elas contribuíram a vida toda, mas o governo vai deixar de fora aquelas pessoas que nunca contribuíram também, porque elas vão envelhecendo e elas precisam de uma renda para se sustentar. Então isso cria um ônus muito grande para o Estado, certo? A questão da Previdência. A má gestão dos recursos da Previdência também foi responsável por isso. Muita gente roubou a Previdência, muitos políticos roubaram a Previdência, muita gente ganhou dinheiro aposentando os outros sem os outros nem receberem, quem receber é a pessoa. Então, teve até uma advogada aí que ela acabou sendo presa por conta disso. Né? Então, a falta de gestão, a má gestão, né? A falta de política para essa área, fazendo um controle rígido, certo? E também, claro, aposentando as pessoas que merecem ser aposentadas. Então, uma política para essa área se faz necessária. Então, a reforma da Previdência, ela é necessária, ela sempre foi necessária e sempre vai ser necessária para a nova realidade pelo menos a cada 10 anos. Porque a expectativa do brasileiro tende sempre a crescer. E por quê? Acesso, né? A hospital, a saúde, que aumentou, ainda é muito ruim, mas aumentou bastante. Se você pegasse há 40, 50 anos atrás, muita gente não tinha acesso nenhum, certo? Então a expectativa de vida do brasileiro aumenta também por conta disso, esse acesso. As pessoas passam a ter uma consciência maior da sua própria saúde, então passam a controlar determinados tipos de comidas que fazem mal, que podem fazer mal, passam a fazer exercícios físicos, certo? A evitar determinadas coisas que causam mal, né? Então a expectativa do brasileiro, que era baixa, aumentou. Então aumenta também a quantidade de pessoas aposentadas, ou seja, aquelas em que o Estado tem que pagar um salário decorrente da contribuição ou não contribuição, mas o Estado vai pagar um salário para aquelas pessoas. Né? Então isso gera ônus. Então é claro que a reforma da Previdência, ninguém era contrário. A forma com que é feita, que às vezes fica meio cruel, porque
né? Facilita as empresas, facilita para as empresas, dificulta para as pessoas que merecem se aposentar não conseguirem se aposentar. Então, essa foi a nossa revisão, certo? Espero que vocês tenham entendido. Beijinhos para vocês. Tchau.